Olá pessoal, meu nome é Letícia Madeu Frege, eu sou engenheira civil formada pela Unesp de Ilha Solteira. Atualmente estou fazendo meu mestrado na área de recursos hídricos e tecnologias ambientais e hoje eu estou aqui para apresentar o meu artigo no 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista, cujo título é Riscos associados à aplicação do lodo de esgoto na agricultura. Então, uma breve introdução. Os esgotos de diversas cidades brasileiras, eles vêm sendo tratados em estações de tratamento de esgotos que operam com diferentes sistemas tecnológicos. Todos esses tipos de sistemas, eles geram um subproduto comum denominado lodo de esgoto, ou então, quando esse lodo ele é tratado e processado, nós passamos a chamá-lo de biossólido. A produção de lodo no Brasil ela tem crescendo muito. E aí então o lodo ele configura hoje um grande problema ambiental urbano. Então o lodo ele pode ter várias destinações finais, sendo que uma delas seria a aplicação na agricultura. O que torna o biossólido tão atrativo para aplicação na agricultura é a presença de nutrientes como o nitrogênio, fósforo e o potássio, que além de serem ricos em matéria orgânica, ainda atuam como condicionadores do solo. Assim, o uso do biossólido ele pode substituir parcialmente o uso de adubos químicos. A reciclagem da matéria orgânica dos lodos tratados ou dos biossólidos em solos agrícolas é viável e desejável, desde que realizada de uma forma segura e coerente. As experiências negativas de uma prática inadequada podem inviabilizar essa alternativa no futuro, face à resistência que podem gerar na sociedade decorrentes dos potenciais danos ambientais, agronômicos e sanitários. É por isso que surgiu a Resolução CONAMA 375 de 2006, que define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodo de esgoto sanitário, para justamente tentar evitar todos esses problemas. Os principais riscos associados que essa utilização agrícola do lodo pode causar refere-se à questão de metais pesados, aspectos sanitários, micropoluentes orgânicos e nitrogênio. E são esses itens que nós vamos discutir hoje aqui nesse trabalho. Então, vamos começar pelos metais pesados. A presença de metais pesados no lodo é um dos problemas para a reciclagem. Em lodos domésticos, a presença de metais pesados ela é geralmente muito baixa, porém, deve-se manter um forte controle das descargas industriais eventualmente ligadas à ET e conexões clandestinas, uma vez que elas podem elevar os índices desses metais. Os elementos que oferecem maior perigo se aplicados no solo são o cádmio, cobre, molibdênio, níquel e zinco, sendo que o cádmio é considerado o mais perigoso. O pH ele desempenha um papel importantíssimo no controle da quantificação desses metais, e é por isso que é importante manter o pH do solo acima de 5,5 para evitar que esses metais sejam absorvidos pelas plantas. Os biossólidos, contendo elevadas concentrações de metais pesados, eles não devem ser destinados ao uso agrícola. E é por isso que o CONAMA ele determina essas concentrações máximas permitidas de metais pesados em lodo de esgoto para aplicação no solo, que pode ser vista nessa tabela. Então, aí temos todas essas substâncias e qual é a concentração máxima que o lodo pode conter para que ele ainda possa ser utilizado na agricultura. Entrando agora então na sanidade. Os lodos de esgoto contêm patógenos humanos. Entre eles são particularmente importantes os estreptococos, salmonella, shigella, larvas e ovos de eumintos, protozoários e vírus. A presença de patógenos no biossólido é indesejada por oferecer risco às pessoas que manipulam este material durante a aplicação no solo e pela contaminação que estes patógenos possam causar às culturas. No Brasil, os agentes patogênicos constituem um elemento de limitação ao uso do lodo na agricultura. Porém, é o fator mais facilmente controlado através da adoção de soluções técnicas de higienização do lodo que levem à eliminação do patógeno, como a calagem ou a compostagem.
A calagem é um método de estabilização e desinfecção química e térmica pela adição e mistura ao lodo de cal a altas dosagens para alcalinização brusca do meio, elevando o pH a níveis ligeiramente superiores a 12 e aumentando a temperatura em função das reações químicas. Já a compostagem é um processo de tratamento biológico onde o lodo é misturado com vários grupos de micro-organismos e utiliza-se da elevação da temperatura para eliminar os patógenos. Há também a adição de um composto rico em carbono para regular a relação carbono e nitrogênio. O CONAMA ele também determina as concentrações limites de patógeno no lodo classe A, que é o que pode ser utilizado na agricultura. Então, nós temos uma tabela aí com esses agentes e qual é o valor limite permitido para poder ser utilizado. Os micropoluentes orgânicos são compostos resistentes à biodegradação e à decomposição. Os compostos considerados incluem os hidrocarbonetos aromáticos, fenólicos, pesticidas, os polibrominatos bifenil e o policlorinato bifenil, e entre outros materiais persistentes altamente tóxicos. Os micropoluentes orgânicos são potencialmente perigosos para humanos e animais por apresentarem baixa solubilidade na água e não se moverem facilmente no solo, por serem relativamente estáveis no solo, uma vez que são resistentes à degradação microbiana, por passarem através da cadeia alimentar, solo, planta, animal e homem, além de que muitos são carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. Uma vez aplicados no solo, esses contaminantes orgânicos do lodo podem ter destinos diversos, de acordo com as suas características físico-químicas, e são eles: a volatilização para a atmosfera, lixiviação para águas subterrâneas, degradação química e biológica, absorção pelas plantas e a bioacumulação em organismos que se alimentam de materiais ou de outros organismos contaminados. Falando então agora sobre o nitrogênio. O nitrogênio é um composto com elevado teor de concentração nos biossólidos, tornando-o fator determinante do seu aproveitamento agrícola. Porém, em altas concentrações, o nitrogênio pode causar prejuízos às águas subterrâneas. Existe uma diferença entre fertilizantes orgânicos e os conhecidos como minerais. No caso de fertilizantes minerais, o nitrogênio presente já está na forma disponível para absorção pelas plantas. No caso de fertilizantes orgânicos, o processo de disponibilização do nitrogênio depende da mineralização do nitrogênio orgânico, realizada gradativamente por micro-organismos. Dessa forma, a diferença entre esses dois tipos de fertilizantes é quanto à velocidade de disponibilização do nitrogênio no solo. No caso do biossólido, o nitrogênio contido não está prontamente disponível para as plantas. A mineralização do nitrogênio orgânico é um processo biológico realizado por micro-organismos e influenciado por diversos fatores, como o clima, sistema de manejo, tipo de material orgânico adicionado ou remanescente e atributos do solo. Conforme a Resolução 375 do CONAMA, calcula-se a dose a ser aplicada no campo de três maneiras diferentes, em função dos seguintes parâmetros: poder de neutralização e acidificação, teor de metais pesados e teor de disponibilidade do nitrogênio. Das três doses obtidas, aquela que apresentar a menor quantidade de resíduo a ser aplicada ao solo deve ser adotada. Com exceção de lodos calados, a dose limitante geralmente é dada pelo cálculo baseado no teor e na disponibilidade de nitrogênio. Ainda segundo a Resolução 375 do CONAMA, a dose de lodo a ser aplicada se dá pela quantidade de nitrogênio recomendável dividido pela quantidade de nitrogênio disponível. Para a realização desta equação, a fração de mineralização do nitrogênio, o FMN, é uma variável-chave. No Brasil, o FMN tem uma porcentagem fixa para cada tipo de lodo gerado a partir de diferentes tipos de tratamento de esgoto.
A dosagem calculada a partir dessa equação, ela apresenta alguns problemas, sendo que na maioria dos casos, a dosagem calculada é superior ao que seria adequado. O primeiro problema é o cálculo de FMN ter sido obtido em um lugar de clima temperado. O CONAMA retirou os valores de FMN da norma dos Estados Unidos. Entretanto, o clima onde os testes foram feitos para que os dados fossem elaborados possui um clima temperado, diferentemente do Brasil, que apresenta clima tropical. Essa diferença de clima, umidade e temperatura afeta os valores de FMN, fazendo com que a equação da norma brasileira carregue um erro. Um outro problema é que o uso continuado de lodo no solo gera uma quantidade de nitrogênio residual que não é considerada no cálculo de uma nova dosagem. Isso pode gerar o excesso de nitrogênio presente no solo e, consequentemente, aumentar o risco de contaminação de corpos d'água e água subterrânea no futuro. Bom, a destinação final do lodo é um problema que precisa ser abordado sobre o ponto de vista técnico, econômico, sanitário e agrícola, por se tratar de um resíduo rico em matéria orgânica e nutrientes. A disposição final em áreas agricultáveis é ainda considerada problemática em função da escassez de informações em relação à capacidade de suporte do solo. Por isso, o uso incorreto deste resíduo pode contaminar o solo, as plantas e as águas superficiais e subterrâneas. Apesar de existir uma norma brasileira que regulamenta a aplicação de biossólido, existem algumas falhas que poderiam ser melhoradas com maiores estudos na área. Dentre esses problemas, destacam-se o cálculo inadequado da dosagem de nitrogênio por utilizar valores de FMN de uma região de clima diferente do Brasil, pela própria variação dos valores obtidos em laboratório e também pela não consideração de aplicações sucessivas. Mesmo com esses problemas, o cálculo de dose indicado na Resolução 375 do CONAMA tem sido utilizado com sucesso e até que novos resultados sejam gerados, recomenda-se que o mesmo continue sendo adotado. Um ponto interessante a ser discutido aqui é a questão do pH e de outros compostos. A adição de cal virgem para a remoção de patógenos é uma etapa indispensável, já que a presença de patógenos é um fator limitante da aplicação do lodo na agricultura. Porém, a presença da cal alterou o pH e reduziu o número de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Considerando que esses dois nutrientes são os mais interessantes e fazem da reciclagem de lodo na agricultura uma alternativa vantajosa, é importante citar que a correção de um problema pode causar a redução de um benefício. A utilização da cal como processo de higienização não torna o procedimento inviável, mas vale ressaltar as interferências causadas na quantificação dos nutrientes. Bom, e para finalizar, as vantagens da aplicação do lodo na agricultura são inúmeras, destacando-se a reciclagem de resíduos, melhorias das propriedades físico-químicas e biológicas do solo, aumento dos nutrientes e, consequentemente, aumento da produtividade agrícola e da lucratividade. Porém, os riscos que essa atividade pode causar merecem muita atenção, já que, ao mesmo tempo que a composição do lodo é vantajosa, se não controlada, alguns compostos presentes em excesso podem causar sérios danos aos recursos hídricos, ao ambiente e à população. A norma brasileira vigente a respeito da aplicação de lodo de esgoto na agricultura é adequada, porém com ressalvas. Muitos estudos ainda precisam ser feitos e, quando os dados forem consistentes, as alterações trarão benefícios econômicos, ambientais e sociais. A aplicação dos biossólidos no Brasil ainda está no início, sendo na grande maioria aplicações feitas para fim de pesquisas científicas. A nova alternativa, com o apoio desses dados científicos, se tornará cada vez mais segura e, consequentemente, mais utilizada. Bom, pessoal, é isso que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentários, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu divulguei no início. E é isso, até a próxima. Obrigada!